Meu nome é Maria Clara, sou formada em Biblioteconomia e sou bibliotecária aqui do Colégio Logosófico Unidade Brasília desde 2019. Hoje vou contar para vocês uma experiência muito rica que vivi em nossa escola. Ser educadora do Colégio Logosófico é estar sempre atenta não apenas ao conteúdo trabalhado, mas também às atitudes dos nossos alunos, propiciando o desenvolvimento intelectual juntamente com o socioemocional, gerando assim uma evolução mais consciente. Em nossa escola, o trabalho do professor como mediador de desafios está sempre pautado no afeto, e é dessa forma que eu venho trabalhando com os nossos alunos. O meu trabalho diz respeito a um aluno com um comportamento um tanto desafiador, e ele teve início lá em 2021, quando se tratava ainda de uma turminha de primeiro ano e continuou ao longo de 2022. Para dar início a esse projeto, fui atrás de um ensinamento que me auxiliasse naquele momento, e o trecho escolhido foi o seguinte: quando observarmos uma deficiência alheia, deveremos ao mesmo tempo estabelecer a relação que ela possa ter com as nossas. Isso evitará a intransigência, já que com muita frequência comprovaremos a presença em nós da deficiência observada. Com esse ensinamento como base norteadora, passei a estar mais atenta ao estudante e sua turma. Ao mesmo tempo, voltei a olhar para mim mesma, me observando e tentando me compreender melhor. O olhar para si é parte também essencial do método logosófico. A partir dessa observação atenta, identifiquei que o aluno apresentava algumas tendências de deficiências psicológicas, tais como falta de vontade, impulsividade, indiscrição, desobediência, irritabilidade, impaciência, indisciplina e brusquidão. Na logosofia, a deficiência psicológica é um pensamento negativo que exerce forte influência sobre a nossa vontade. Dificilmente esse pensamento nos é perceptível, mas ele é facilmente apontado por outros. Para que a gente consiga paralisar essa deficiência, é importante colocar em prática o pensamento polícia, que vai vigiar, repreender e paralisar o mau pensamento, agindo como uma antideficiência. A percepção da logosofia sobre pensamento também é diferente da que vemos atualmente por aí. O pensamento é uma entidade com vida própria, que pode nascer de uma necessidade, aspiração ou inquietude. Ele pode ser um pensamento construtivo ou negativo, como, por exemplo, os que geram as deficiências psicológicas, e isso vai depender da sua natureza. Cabe a nós atenção constante para não sermos movidos apenas por esses pensamentos, buscando estarmos sempre cientes dos nossos atos. A identificação, seleção e compreensão de como usar esses pensamentos com lucidez é uma das coisas que a logosofia nos ensina. Voltando agora aos aspectos que eu observei no aluno, eu percebi que muitas vezes ele deixava de fazer atividades por preguiça e também agia de uma forma muito impulsiva. Em contrapartida, analisando o comportamento da turma, eu percebi que as ações do aluno geravam reações, como, por exemplo, quando seus colegas copiavam seus pensamentos. Os colegas também se recusavam a fazer atividades em grupo com o aluno, permanecer perto dele e até mesmo brincarem juntos. A turma também passou a atuar de forma bastante reativa com o estudante. Vendo essa situação, comecei a pensar em estratégias de como melhorar a relação daquele estudante com a turma e também a forma como ele agia com si próprio. Foi então que em 2021 eu me lembrei de um livro do projeto Amanhã Gente Grande. Esse aqui é Preguiça Não Mora Mais Aqui, que foi escrito pela autora Ana Maria Mazieiro. Nesse livro a gente acompanha um rapazinho chamado Pedro. O Pedro, ele deixou a preguiça tomar proporções enormes dentro da cabecinha dele, ao ponto dele não conseguir fazer atividades básicas, atividades da escola, se relacionar com a família e até mesmo brincar com seus amigos. Isso tem atrapalhado muito a vidinha do Pedro. Os pais dele, então, vendo essa situação, resolveram ajudar e guiaram o filho para uma viagem dentro de si mesmo. Durante esse percurso, ele conseguiu identificar os pensamentos que estavam habitando a casinha mental dele, identificar o que ele precisava fazer para neutralizar esses pensamentos e tomar de novo as rédeas da própria vida. O método logosófico de ensino é dividido em 4 fases: a conceitual, observação de si mesmo, experimental e a difusão. Aqui nesse trabalho, nós vamos abordar 3 dessas fases, começando pela conceitual. A fase conceitual do método logosófico de ensino nos orienta a apresentar conceitos de forma gradual e agradável, levando a criança a compreender tudo no seu tempo e do seu jeitinho. Uma das formas de fazer isso é utilizando analogias e histórias. Pensando nisso, durante os momentos de biblioteca, desenvolvi um projeto de leitura com um livro da Ana Maria Mazieiro.
De forma lúdica, espontânea e natural, guiada pelas rodas de conversação, as crianças refletiram sobre pensamentos que podem crescer na nossa mente ao ponto de tomar conta. Falamos não apenas da preguiça, mas também de outros pensamentos negativos que podem crescer ao ponto de nos dominar. Esse projeto se desenvolveu ao longo de vários meses em 2021 e nos gerou ótimos frutos. A partir dele, as crianças passaram a estar sempre atentas aos próprios pensamentos, fazendo com que eles não as comandassem. No início de 2022, eu senti a necessidade de continuar o trabalho que vinha sendo realizado. Para dar prosseguimento, escolhi o livro Flicts, escrito e ilustrado por Ziraldo. No livro Flicts, o Ziraldo conta a história de uma cor, com o nome Flicts, que é vista como feia, sem graça e triste pelas outras cores. Por causa disso, as cores não querem ficar perto de Flicts nem brincar com ele. Então, a cor passa a história todinha sem conseguir fazer nenhum amigo. Durante a leitura, conversamos sobre atitudes que machucam o próximo, desde ações fisicamente agressivas até a exclusão de estudantes do grupo. Foram colocadas em prática aqui outras 2 etapas do método logosófico de ensino, quando os alunos foram convidados a fazer uma observação de si mesmos e a colocar em prática os conceitos aprendidos, fase chamada de experimental. Durante as nossas rodas de conversa, os alunos perceberam que muitas vezes eles agiam com impulsividade, irritabilidade, brusquidão, sem dar chance ao outro. Nesse momento, eu dei abertura para todos eles falarem como estavam se sentindo. O aluno em observação também falou. Sua fala foi bastante sensível e serviu para mostrar para os colegas também como ele se sentia diante daquelas situações e também explicar alguns comportamentos do aluno que eram incompreendidos pela turma. Sua fala fez com que o grupo enxergasse com outros olhos, tornando os colegas um pouco mais pacientes e tolerantes. Por meio dessas histórias trabalhadas, os alunos identificaram que poderiam mudar os seus comportamentos. Selecionei 3 falas de alunos para exemplificar um pouco o teor das nossas conversas. Quando perguntei, por exemplo, o que eles falariam para as cores na história de Ziraldo, a Milena, do 1º ano, respondeu: eu diria, vocês não podem fazer isso, não podem tratar ele mal por ser diferente. Quando perguntei se alguém já tinha identificado em si as atitudes que as cores tinham conflitos, uma aluna do 3º ano foi bastante sincera e muito valente. Ela respondeu que sim, e se arrependeu ao ver a tristeza de Flicts. Ela pediu desculpas aos colegas e se comprometeu a prestar mais atenção para não fazer mais isso. Perguntei então o que poderíamos fazer para não atuarmos dessa forma com os colegas. Ao que Gael, do 1º ano, me respondeu que deveríamos prestar muita atenção e pensar sempre antes de falar ou agir. As atividades realizadas me permitiram colocar em prática outros 2 elementos fundamentais na atuação docente dentro do Colégio Logosófico. O primeiro elemento foi a correção coletiva dos erros, quando se corrige sem expor nenhum aluno. E o segundo foi a interpenetração dos conteúdos curriculares com elementos logosóficos, como por exemplo nessa atividade, em que eu trabalhei o disco de Newton ao mesmo tempo que fazia uma analogia com a lei do conjunto. Outro ponto importante no método logosófico de ensino é exaltar o positivo que há em cada um e utilizar isso de forma construtiva na correção. Durante a observação do aluno, eu percebi que ele era muito colaborador, ele amava ajudar e se sentia muito bem com isso. Ao longo das aulas, passei então a colocá-lo como meu colaborador. Durante a apresentação de slides, por exemplo, ao invés de me irritar com a agitação do aluno, ele ficava ao meu lado me ajudando a trocar os slides. Com isso, ele passou a ficar muito mais atento à aula e ele passou até a fazer perguntas muito positivas. Nós também fazíamos o combinado dele me ajudar na distribuição das folhas de atividade. E com isso, eu combinava com ele que ele ia fazer a atividade dele com muito gosto depois que me ajudasse a entregar. E por fim, ele também me ajudava a fazer a fila para voltar para a sala. Ele chamava os aluninhos, cada um por seu nome, organizando a ordem da fila e me ajudava a manter a turma organizada até a entrada na sala de aula. Essa experiência me fez também refletir sobre as minhas deficiências psicológicas e pensar em novas estratégias para combatê-las. Passei a estar tão atenta aos meus pensamentos quanto as crianças. Gonzales Pecotti nos ensina que devemos primeiro testar os ensinamentos em nós mesmos e atestar por conta própria, e foi isso que eu fiz. Como educadores, só podemos transmitir aos nossos alunos aquilo que compreendemos,
E estamos em uma troca constante de ensino e aprendizagem, tanto com os nossos alunos quanto com os nossos colegas. Muito obrigada!